eu quero saber, né, na verdade as pessoas querem saber quem é que está por trás dessa assinatura, né, Bruna Paludetti. Então, eu quero falar da Bruna, dos desafios, da tua carreira, como é que você entrou no yoga, você contar pra gente. Bora contar. Como é que você conheceu o Pomander, que para mim também é super interessante saber, né? Uhum. Então, me conta da Bruna. Você sempre trabalhou com yoga, Bruna? Como é que é? Não, eu comecei a praticar yoga, eu sou um pouco ruim de data, mas eu acho que eu tinha uns 25, 26 anos aproximadamente. Hoje você pode falar a tua idade? Posso, tem 36. Nossa. E aí? Ó, já passou aí pelo menos 11 anos fazendo yoga. Então, eu comecei a praticar em academia. Sabe essas aulas de academia? Que são bem mais superficiais, não tem muita meditação, nem exercício respiratório, é mais posturas mesmo. Mas eu gostava porque alongava. Eu achava um pouco parado, mas eu gostava da prática em si, das posturas, do efeito que trazia, né? Eu sempre gostei de ser mais alongada desde criança. Enfim, aí comecei praticando dessa forma. Ia de vez em quando, aí cheguei aí em alguns estúdios, uma aula aqui, uma aula ali, mas eu nunca frequentei um estúdio sempre, né? Isso eu morava em Sorocaba, quando eu comecei a praticar yoga. Depois eu vim morar em São Paulo novamente, eu comecei a trabalhar na Mahamudra. E na Mahamudra também tinha essa pegada do yoga. O Mahamudra é tipo um treino funcional, que tem um início de yoga, então tem tipo uma meditação, às vezes tem um pranayama, às vezes algum tipo de movimentação mais suave, tipo 4 apoios, ou alguma coisa mais tranquila, assim, com posturas de yoga. Aí tem um treino pancadão funcional bem forte, e no final um relaxamento. Então tem essas partes do yoga. E eu comecei a ficar mais próxima, a gostar, e comecei a praticar mesmo. Aí eu comecei a praticar todos os dias, e eu praticava. E eu já postava, né? Acho que foi mais ou menos em 2012, 2013? Não, 2014. Agora eu não lembro, foi quando que o Insta surgiu. Mas o Instagram surgiu e aí, como eu já praticava, eu gostava, tirava algumas fotos, postava, falava um pouco das posturas e tal. E aí eu já trabalhava nesse lugar, na Mahamudra, mas eu trabalhava carregando equipamento. Eu não sou educadora física e eu não era professora de yoga até então. Eu sou publicitária e sou atriz. Eu sou publicitária formada, tudo a ver, né, gente? E sou atriz também formada, tenho DRT e tudo. Só que quando eu voltei, eu comecei a trabalhar nisso, porque dava tempo de eu fazer os testes de atriz. Era um trabalho que eu trabalhava bem cedo, começava às 6 horas da manhã, eu já estava no parque. E acabava umas 10 da manhã, tinha o dia inteiro livre, depois voltava às 6 da tarde pro parque, ficava até umas 10 da noite. Trabalhadora, então, hein? Você viu? E carregava o sandbag, as corda naval, um monte de coisa aqui, Miudinha ó. desse jeito, carregando equipamento? Eu fiquei 1 ano fazendo isso, carregando equipamento, acordando bem cedo todos os dias. E aí eu comecei a ter esse contato mais próximo e eu fui e resolvi entrar no curso de formação. Aí eu me formei, eu fiz um curso intensivo de 1 mês, então você fica 30 dias fazendo todos os dias, aula das 6 da manhã até as 10 da noite, sábado e Curso de domingo. formação de yoga? Exato, de professor de yoga. Fui lá para Santa Catarina me formar. E aí, quando eu voltei, como eu já praticava e já trabalhava nesse Mahamudra, só para vocês entenderem, eram muitos alunos, então eu conhecia todos os dias, eu tinha uma média, sei lá, de umas 150 pessoas que rotacionavam ali nas turmas, eram 3 turmas de manhã, 3 turmas à noite, turmas de 15, 20 pessoas, então tinha muita gente. E aí algumas pessoas já queriam fazer aula comigo antes mesmo de eu fazer o curso de professora, eu falei, só que eu sou uma pessoa um pouco medrosa e correta, então eu não quis, falei, não, eu vou lá, vou me formar e quando eu voltar, né, eu já dou. E no curso, obviamente, a gente aprende muita coisa, mas muita coisa a gente aprende na prática também. Então, quando eu voltei, eu já tinha alunos, comecei a dar aula, e aí foi só desenrolando cada vez mais. Eu comecei a dar aula rápido, digamos assim, né, do que eu comecei a praticar. Acho que eu pratiquei uns 2, 3 anos antes de começar a dar aula. Tem gente que pratica a vida inteira para depois dar aula, ou faz desde criança. Mas eu gostei muito. E eu, na verdade, me apaixonei pelo yoga um pouco antes de... Quando eu comecei também a ficar mais... ir em mais lugares, fazer yoga, logo que eu entrei na Mahamudra, porque eu li um livro que chama Vegan Yoga, que é do Oberon, que é um livro que ele fala muito de veganismo, mas ele fala da filosofia do yoga, que até então eu não conhecia, porque nas aulas de academia os professores não falavam, nem sabia que existia. E aí, quando eu descobri isso, aí eu fui pesquisar, fui ler mais coisas a respeito, e eu me apaixonei porque eu achei muito bonita a filosofia. Então, foi uma coisa que primeiro eu fui pela filosofia e comecei a praticar mais, aí depois fui lá, me formei professora. E hoje eu gosto muito da parte física, de alinhamento, de fazer as coisas da maneira correta, mostrar como que você... Você criou um método seu, né, Bruna? Uma metodologia minha, que a pessoa pode fazer de qualquer lugar, porque eu ensino como se estivesse do seu lado. É muito difícil você ter algum tipo de dor, lesão, alguma coisa em relação à minha aula, porque eu dou vários
comandos verbais de como que você tem que fazer aquela postura da maneira correta, o que você tem que ativar, onde que alonga, enfim, várias coisas isso é tão assim. importante. E eu gosto muito. E eu também gosto de dar umas pinceladas, né, de yoga, de filosofia, do simbolismo das posturas, que eu acho muito legal também. Mas o meu foco mesmo é nessa parte de alinhamento, fazer da maneira bem correta.